Existe uma versão sua que ainda não assumiu o controle. Uma versão que não negocia com o cansaço, não pede motivação, não implora por coragem, não quebra promessas feitas a si mesmo. E talvez o mais estranho seja isto: essa versão já existe dentro de você. Ela não precisa ser criada, precisa ser libertada. O problema é que, toda vez que ela tenta emergir, algo mais fraco toma a frente. O impulso, a distração, a preguiça, a necessidade de conforto. A velha voz que sempre aparece no momento exato em que você deveria agir e sussurra: hoje não. É assim que homens comuns são construídos. Não por falta de talento, não por falta de inteligência, mas por excesso de concessões. A maioria das pessoas acha que disciplina é acordar cedo, comer limpo, treinar pesado ou cumprir agenda. Isso é apenas a superfície. A disciplina real é mais fria do que isso, mais silenciosa, mais brutal. Disciplina não é um hábito bonito, é a capacidade de agir quando cada parte de você pede para recuar. Maquiavelli entendia algo que o mundo moderno tenta suavizar. Quem não governa a si mesmo será governado por qualquer força externa, pelo medo, pela opinião alheia, pelo prazer barato, pelo próprio humor. Esse Stade, mago, um homem sem comando interno, não precisa de inimigos. Ele já está cercado por traidores dentro da própria mente. E é por isso que tanta gente vive cansada da própria vida. Não fisicamente, espiritualmente. Cansada de começar e não terminar. Cansada de prometer e não cumprir. Cansada de assistir o próprio potencial apodrecer em silêncio enquanto o tempo passa, a ansiedade cresce e a culpa se acumula. Talvez esse seja o seu ponto de ruptura. Talvez você já esteja farto de viver nessa guerra humilhante contra si mesmo. Farto de saber exatamente o que precisa ser feito e ainda assim não fazer. Farto de depender de motivação, como se ela fosse uma entidade mágica que um dia vai pousar sobre seus ombros e transformar sua vida. Ela não vai. Motivação é frágil, vontade é instável, entusiasmo é volátil. Você não constrói um homem perigoso com estados emocionais passageiros. Você constrói com estrutura, com repetição, com comando, com uma disciplina tão profunda que o seu corpo aprende a obedecer mesmo quando a mente entra em colapso. E é disso que este vídeo trata. Não de autoajuda, não de frases bonitas, não de produtividade infantil vendida em embalagem cara. Isto é sobre autodomínio, sobre se tornar o tipo de homem que não precisa se sentir bem para agir. O tipo de homem que não consulta o humor antes da missão. O tipo de homem cuja palavra tem peso porque, quando ele decide, ele executa. No final deste vídeo, você vai entender uma coisa que a maioria nunca entende. Disciplina não é restrição. Disciplina é liberdade. Porque o homem disciplinado não vive sendo arrastado pelos próprios impulsos. Ele escolhe, ele decide, ele manda. E em um mundo lotado de distração, barulho e indulgência, isso se tornou uma forma de poder. A primeira fase da disciplina sombria é o silêncio. O homem comum anuncia. O homem disciplinado executa. O homem comum fala da nova fase. Explica a dieta, publica o treino, escreve legenda sobre foco, diz ao mundo que agora vai mudar. Ele transforma a intenção em espetáculo. E é por isso que falha, porque toda vez que você expõe cedo demais o que ainda é frágil, você troca a construção por validação. Falar da sensação de progresso. Mas sensação não é progresso. Maquiavelli sabia que poder real quase nunca é barulhento. O que é realmente sólido não precisa se explicar o tempo todo. O homem que precisa anunciar cada passo ainda depende do olhar dos outros para sustentar a própria identidade. E dependência é fraqueza, mesmo quando parece confiança. A disciplina sombria nasce no escuro. Ela cresce quando ninguém está olhando, quando não há aplauso, quando não há comentário, quando não há plateia para recompensar o esforço.
É aí que o seu caráter é testado, porque qualquer um consegue parecer comprometido quando está sendo observado. Qualquer um consegue performar intensidade na frente dos outros. O verdadeiro teste começa quando ninguém se importa. Quando o quarto está quieto, o telefone está perto, a cama está quente, o corpo está cansado e mesmo assim você faz o que precisa ser feito. Esse é o ponto em que a sua vida muda, não quando você fala, quando você repete. Imagine desaparecer por alguns meses, sem anúncio, sem manifesto, sem necessidade de provar nada, só trabalho, treino, leitura, produção, ordem. Você corta a dopamina barata, corta o excesso de exposição, corta a necessidade de ser visto. E então, um dia, você reaparece, não mais barulhento, mais sólido. As pessoas percebem, sempre percebem, não porque você disse, porque a sua presença mudou. O jeito como você entra num ambiente muda. O jeito como você fala muda. O jeito como você olha muda. Você não parece mais alguém tentando convencer o mundo. Você parece alguém que finalmente convenceu a si mesmo. Esse é o poder do silêncio. Ele concentra a energia. Quanto menos você desperdiça explicando quem quer ser, mais força sobra para se tornar isso. Quanto menos você busca testemunhas, mais espaço tem para construir substância. Quanto menos você se justifica, mais difícil se torna manipular você. Pare de explicar sua mudança antes que ela exista. Proteja a sua próxima fase. Coisas frágeis morrem quando são expostas cedo demais. A segunda fase da disciplina sombria é a obediência sob resistência. Existe uma mentira muito confortável que destrói milhões de pessoas. A ideia de que você precisa estar bem para funcionar. Que precisa acordar inspirado, motivado, emocionalmente alinhado. Que precisa sentir vontade. Não precisa. Na verdade, a maior parte da sua vida vai ser construída em dias em que você não quer. Dias em que a mente está turva. Dias em que o corpo reclama. Dias em que o mundo parece pesado demais. Se você só age quando sente vontade, então sua vida será governada por um clima interno instável. E clima não pode liderar. Maquiavelli entendia que um governante fraco é aquele que reage demais. Aquele que se deixa conduzir pela pressão do momento. A disciplina exige o contrário, exige constância, exige uma ordem interna capaz de sobreviver ao caos. Disciplina é isso, agir sem consultar o humor. Você sente o peso, mas age. Você sente a resistência, mas age. Você sente a dúvida, mas age. Isso não significa virar pedra, não significa não sentir nada. Significa apenas que sentir deixou de ser o fator decisivo. Suas emoções continuam existindo, mas perdem o direito de comandar sua agenda. Esse ponto muda tudo, porque o homem fraco acha que precisa eliminar o desconforto para funcionar. O homem disciplinado entende que o desconforto faz parte do processo. Ele para de negociar com ele, para de dramatizar. Para de pedir que a realidade seja agradável antes de obedecer. Ele simplesmente se move. Quando o alarme toca, a mente apresenta argumentos. Quando o treino chega, o corpo oferece desculpas. Quando o trabalho pesa, a emoção pede fuga. Se você entra em debate toda vez, você já perdeu. A fraqueza adora negociações longas. Ela prospera no atraso, no só hoje, no depois eu compenso. No amanhã eu começo direito. É assim que anos inteiros desaparecem. A disciplina sombria corta essa conversa pela raiz. Você cria comandos simples, diretos, não discutíveis. Levantou, foi, fez, terminou. O homem que aprende isso se torna raro, porque a maioria ainda vive como serva do próprio estado emocional. Trabalha quando está inspirada, ama quando é conveniente. Foca quando está animada, some quando se frustra. Mas o homem disciplinado continua, e com o tempo, essa continuidade se transforma em reputação interna. Você começa a confiar em si mesmo.
Essa talvez seja a parte mais valiosa de todas. Porque a ansiedade, em muitos casos, nasce da repetição da autotraição. Você fica ansioso porque, no fundo, sabe que não pode depender de você. Sabe que sua palavra oscila. Sabe que sua força varia demais. Quando a disciplina entra, isso muda. Você começa a se tornar previsível para si mesmo. Se diz que vai, você vai. Se decide, executa. Se promete, cumpre. E não existe sensação mais poderosa do que essa, a sensação de se tornar alguém em quem você pode se apoiar. A terceira fase da disciplina sombria é a solidão estratégica. A maioria das pessoas não tem medo do fracasso, tem medo do vazio, medo do silêncio, medo de ficar sozinha com os próprios pensamentos. Por isso preenche tudo: música constante, vídeo constante, conversa constante, notificação constante, qualquer coisa para não encarar a própria mente sem distrações. Só que é exatamente nesse encontro que o homem começa a se construir. Maquiavelli sabia que quem depende demais dos outros acaba vivendo sob controle alheio. E isso vale para a influência política, vida pessoal e também para a mente. Se você não consegue ficar sozinho, você não está em paz. Você está em abstinência social. A disciplina exige períodos de retirada, momentos em que você sai do fluxo, do ruído, da opinião, da aprovação e encara a própria estrutura. É aí que você percebe o quanto de si mesmo ainda está fragmentado. É aí que você enxerga suas fugas, seus vícios, suas fraquezas, seus atalhos mentais. A solidão não cria demônios, ela revela. E muita gente foge disso a vida inteira. Porque descobrir a verdade sobre si mesmo dói. Dói perceber quanto tempo foi perdido. Dói perceber quantas decisões foram tomadas para agradar, impressionar ou pertencer. Dói perceber que uma parte enorme da sua personalidade talvez tenha sido construída mais para a aceitação do que para grandeza. Mas esse desconforto é necessário. A solitude é o laboratório do comando. É onde você volta a ouvir sua própria voz sem interferência. É onde você reordena prioridades. É onde a sua visão se torna nítida. Você não precisa abandonar o mundo, mas precisa parar de viver permanentemente acessível a ele. Um homem acessível demais se torna consumível demais. Todo mundo entra, opina, distrai, exige, ocupa. E no fim do dia, ele está exausto, mas não avançou. Disciplina sombria exige fronteiras. Tempo sem telefone. Tempo sem conversa vazia. Tempo sem exposição. Tempo sem plateia. Nesse espaço, uma coisa acontece. Você para de depender da energia dos outros para existir. E essa independência muda a maneira como o mundo reage a você. Porque as pessoas sentem quando alguém não está mais implorando por atenção. Sentem quando alguém não precisa ser incluído para continuar inteiro. Sentem quando alguém está centrado. E, ironicamente, é isso que torna essa pessoa mais magnética. A quarta fase da disciplina sombria é a consistência implacável. Muita gente confunde intensidade com força. Não é. Intensidade impressiona. Consistência transforma. Você pode ter um dia perfeito e continuar sendo fraco. Pode ter uma semana monstruosa e ainda assim voltar ao caos. Pode sentir uma explosão de motivação e desaparecer na primeira dificuldade. O que muda um homem não é o pico, é o padrão. Maquiavelli observava sistemas, impérios, estruturas de poder. Ele sabia que a queda raramente começa do lado de fora. Ela começa quando a ordem interna se corrompe, quando o padrão abaixa, quando a exigência diminui, quando o conforto entra e o rigor vai embora. É assim com reinos, é assim com homens. Sua vida não será definida pelo que você faz no auge da inspiração. Será definida pelo que você faz nos dias comuns, nos dias sem drama, nos dias sem energia especial, nos dias em que nada parece épico.
porque é ali que a maioria relaxa, e é ali que o homem disciplinado se separa. Ele transforma a execução em identidade. Treinar deixa de ser evento, vira norma. Ler deixa de ser meta, vira rotina. Trabalhar deixa de ser esforço emocional, vira responsabilidade básica. Essa mudança é tudo, porque enquanto você trata suas obrigações como batalhas emocionais, continua gastando energia demais só para começar. Mas quando aquilo se torna o normal, você reduz o atrito. Para de depender de grandeza psicológica para tarefas que deveriam ser automáticas. A disciplina sombria não pede heroísmo diário, pede continuidade. Um homem que aparece todo dia se torna ameaçador de um jeito silencioso, não porque grita, não porque se exibe, mas porque começa a parecer inevitável. Você olha para ele e entende. Ele não vai parar, ele não está em fase, não está empolgado, não está testando um método novo. Ele simplesmente construiu um sistema que o carrega mesmo nos dias ruins. Isso é poder real, porque o mundo está cheio de homens talentosos que se sabotam. Homens fortes por uma semana, perdidos no mês seguinte. Homens inteligentes, derrotados por impulsos infantis. Homens com visão, mas sem coluna. A disciplina transforma a visão em permanência. A quinta fase da disciplina sombria é a guerra contra o conforto. Talvez essa seja a parte mais importante para entender o tempo em que você vive. Nunca foi tão fácil se tornar fraco. Nunca foi tão fácil anestesiar a mente. Nunca foi tão fácil trocar missão por estímulo. Prazer instantâneo, comida fácil, distração e validação. Tudo ao seu redor foi desenhado para capturar sua atenção e dissolver sua resistência. E o pior é que isso raramente se apresenta como destruição. Quase sempre vem disfarçado de conveniência, de merecimento, de descanso, de só um pouco. Mas um pouco repetido todos os dias se transforma em padrão, e padrão vira destino. O conforto moderno não destrói o homem de uma vez. Ele o enfraquece em pequenas concessões. Mais 5 minutos, mais um vídeo, mais uma escapada, mais uma exceção, mais um dia perdido sem parecer perdido. É assim que a força some. Maquiavelli entendia que os homens relaxam quando o ambiente fica fácil demais. E um homem relaxado demais acaba dominado por aquilo que deveria dominar. O prazer vira senhor, o corpo vira tirano, o impulso assume o trono. Disciplina sombria é declarar guerra a isso. Não guerra ao prazer em si, guerra à servidão, guerra à dependência. Guerra à ideia de que sua vida deve ser confortável para ser boa. Você precisa se reacostumar ao atrito, ao esforço, ao tédio útil, ao desconforto produtivo. Porque é no desconforto deliberado que a mente volta a lembrar quem manda. Toda vez que você faz algo difícil sem necessidade imediata, você envia um recado brutal para si mesmo. Eu não vivo apenas reagindo ao que é fácil. Treino quando não quero. Estudo quando não estou inspirado. Desligo quando tudo em mim quer consumir. Digo não quando o impulso pede sim. Cada uma dessas escolhas é pequena, mas somadas, elas mudam completamente sua identidade. Você deixa de ser alguém que vive à mercê da conveniência e passa a ser alguém governado por princípios. E o mundo respeita princípios, mesmo quando não admite. A sexta fase da disciplina sombria é a morte do eu antigo. Chega um momento em que melhorar não basta, ajustar não basta, organizar não basta. Você precisa deixar uma versão sua para trás, a versão que sempre cede, a versão que se vitimiza, a versão que adia, a versão que pede desculpa pela própria ambição, a versão que precisa ser compreendida o tempo todo. Enquanto essa identidade continuar viva, ela vai encontrar formas de reassumir o controle. Talvez com um tom mais sofisticado, talvez com uma nova desculpa, talvez até usando linguagem de evolução. Mas no fundo será a mesma fraqueza, apenas melhor vestida,
Maquiavelli dizia que certos conflitos não podem ser evitados, apenas adiados. E a guerra contra o seu eu antigo é uma delas. Em algum ponto, você terá que escolher: ou continua protegendo a versão fraca por apego emocional, ou permite que ela fique para trás para que algo mais forte ocupe o lugar. Isso dói. Dói porque existe luto em toda transformação real. Você não perde apenas hábitos, perde permissões, perde antigas justificativas, perde a identidade confortável de quem ainda podia dizer: eu seria grande se. Quando a desculpa morre, sobra responsabilidade. E muita gente prefere continuar quebrada a viver esse tipo de verdade. Mas você não pode ter os dois. Não pode querer a paz do homem disciplinado e continuar alimentando a mente indisciplinada. Não pode querer respeito e continuar se traindo em silêncio. Não pode querer poder pessoal e continuar negociando toda vez que a dificuldade aparece. Há uma parte sua que precisa ser enterrada, não com raiva, não com teatro, com decisão. Você não precisa odiar quem foi, mas precisa parar de servir aquela versão. Precisa parar de protegê-la. Precisa parar de lhe dar direito de voto sobre o seu futuro. O novo homem começa quando o antigo perde autoridade. E isso muda sua presença de um jeito que nenhuma performance consegue imitar. Porque agora sua força não vem de pose, vem de ruptura, vem de uma linha interna que foi traçada e não será apagada. Você entra em uma sala diferente, fala diferente, tolera menos, dispersa menos, ri menos por nervosismo, explica menos, se desculpa menos pela própria seriedade. Não porque ficou frio por fora, porque finalmente criou ordem por dentro. E essa ordem assusta, não pela agressividade, pela firmeza. A maioria das pessoas está acostumada com homens fragmentados, homens que prometem e recuam, homens que cedem à pressão, homens que se distraem fácil, sentem força, foco e comando. A disciplina sombria produz isso. No fim, o que esse caminho realmente entrega não é apenas produtividade, estética, rotina ou resultado externo. Ele entrega algo mais raro: integridade interna. O abismo entre fala e ação se esvai, trazendo paz. A ansiedade diminui porque você para de viver em dívida consigo mesmo. O medo diminui porque você sabe que consegue suportar. A confusão diminui porque sua vida deixa de ser governada por impulsos aleatórios. Você começa a andar com outro tipo de calma. Não a calma mole de quem se acomodou. A calma afiada de quem sabe do que é capaz. A calma de quem treinou a própria mente para obedecer. A calma de quem não precisa provar força o tempo todo porque já a exerce em silêncio. Esse é o verdadeiro poder. Não poder sobre os outros, isso é vulgar. Não poder para impressionar, isso é frágil. Poder sobre si mesmo, o único poder que não depende de plateia. O único que permanece quando o dinheiro oscila, quando as circunstâncias apertam, quando o mundo muda, quando ninguém aplaude, quando a fase boa acaba. Eles podem tirar muita coisa de um homem. Mas, se ele construiu disciplina real, não tiram o trono interno. E talvez seja isso que mais incomoda o mundo moderno. Um homem que não pode ser comprado com conforto, nem distraído com prazer barato, nem desmontado por pequenas dores. Um homem que não entra em pânico quando a dificuldade aparece. Um homem que não precisa de validação para continuar. Um homem que escolheu o caminho difícil tantas vezes que o difícil deixou de assustá-lo. Esse homem parece raro porque é raro. Enquanto o mundo fica mais barulhento, ele fica mais preciso. Enquanto o mundo se dispersa, ele concentra. Enquanto o mundo busca alívio, ele busca estrutura, disciplina sombria. Muda seu caráter, ordena sua palavra, sua rotina em fortaleza, sua mente em território governado. Então escute com atenção. Você não precisa de uma nova explosão de motivação. Não precisa de mais um começo emocionante.
Não precisa de mais uma promessa grandiosa que vai morrer em 3 dias. Você precisa de comando, precisa de repetição, precisa de silêncio, precisa de padrões que continuem de pé quando o entusiasmo cair. Existe uma versão sua esperando exatamente isso. Não aplauso, não sorte, não inspiração, comando. E a partir do momento em que você decide parar de negociar com a própria fraqueza, tudo começa a mudar. Não de forma cinematográfica no primeiro dia, não de forma visível para todo mundo na primeira semana, mas muda. Muda na postura, muda no olhar, muda no foco, muda no respeito que você sente por si mesmo, muda no jeito como o mundo passa a responder à sua presença, porque o homem que aprendeu a obedecer à própria palavra se torna difícil de deter. O velho você não precisa ser consertado, precisa ser deixado para trás. E o novo você não será construído em público, será construído no escuro, na repetição, no atrito, no silêncio. É esse o preço. E também é essa a liberdade. Se você chegou até aqui, então já sabe que esse caminho não é para todos. É para quem cansou de viver abaixo do próprio potencial. Para quem entendeu que conforto em excesso cobra caro. Para quem prefere o peso da disciplina à humilhação da autotraição. Se esse é o seu caminho, comente abaixo. Eu escolho a disciplina sombria. E se você quer continuar aprofundando a psicologia do poder, do foco e do autodomínio, inscreva-se no canal. Porque isso aqui é só o começo.